Olá, meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês, com mais um Conhecendo a Banca. Desta vez, vamos trabalhar com a banca Fundação Carlos Chagas. O nosso tema de direito administrativo hoje é licitação. Vamos à questão. No ar, produção. É uma questão do TRE do Amapá, analista judiciário e área administrativa, concurso com edital 2015, concluído em 2016. A Prefeitura de Macapá pretende vender alguns de seus bens móveis, tais como mesas e cadeiras, por serem inservíveis à administração. Nesse caso, a licitação é, e aí vem as opções. Vem comigo, produção. Reparem bem, a questão ela é bem clara no seu enunciado. Um órgão do município de Macapá, a prefeitura, pretende pegar bens móveis de sua propriedade e alienar para outras pessoas. Vender alguns de seus bens móveis. Venda é uma das várias espécies de alienação. Alienação é aquilo que ocorre quando alguém pega um bem seu e transfere para outro. A alienação pode se dar por venda, que é o caso, por troca, por doação, por dação em pagamento, várias maneiras de que eu aliene um bem meu para outro. Ou seja, transferir algo meu para outra pessoa. Bacana. O município de Macapá pretende vender bens móveis. Então vamos ver o que a legislação fala sobre isto? Vem comigo no quadro, produção. O assunto da questão é licitação. O tema licitação tem fundamento constitucional no nosso importantíssimo artigo 37, inciso 21, que diz para nós acerca do princípio da obrigatoriedade de licitar, ou princípio da licitação. Princípio constitucional da obrigatoriedade de licitar, ou princípio da licitação. Reparemos, ou vamos nos lembrar, que o próprio inciso 21 diz para nós que, ressalvados casos previstos em lei, na legislação, a licitação é obrigatória. Então, a regra é licitar. Exceção, contratar sem licitação. Licitar é fazer uma competição em atendimento ao princípio da isonomia, da impessoalidade, da moralidade. Quando a Constituição falou, ressalvados casos previstos na legislação, encontramos nossa legislação, Lei 8666 de 93, em primeiro momento, nos artigos 1º e 2º, dizendo: algumas figuras devem licitar. E a obrigatoriedade de licitar recai sobre alguns objetos. Então, para que o poder público contrate uma obra, contrate um serviço, contrate um fornecedor, faça uma compra, faça uma alienação, venda algo para alguém, contrate uma concessão, contrate uma permissão, ou realize uma locação, celebre um contrato de locação, a regra é o dever de licitar. Então, a Lei 8666 se encaixa precisamente no mandamento constitucional. Mas a própria 8666 traz para nós um pequeno confronto entre a obrigatoriedade de licitar, quando elenca para nós
as modalidades de licitação, artigo 22, e as exceções à obrigatoriedade de licitar, em que nós temos o artigo 17, o artigo 24 e o artigo 25. Aqui nas exceções, nós encontramos as chamadas contratações diretas, ou formas de contratação direta. Este é o panorama que nós temos, à luz da 8666, em relação à previsão, determinação constitucional acerca da realização de um procedimento licitatório. Bacana. Então, caso a caso, eu vou ter que perceber quando eu, poder público, tenho que realizar a licitação e quando, excepcionalissimamente, eu poderei ou deverei contratar diretamente. Aqui nós temos os casos de licitação dispensada, licitação dispensável e licitação inexigível. Para o Tribunal de Contas da União, para a doutrina dominante, nós temos 3 casos de contratação direta. Muito bem. A nossa questão fala sobre alienação. Dentro do panorama legislativo, nós vamos encontrar a alienação de bens no artigo 17 da 8666. O artigo 17 diz para nós: o poder público pode alienar para outrem um bem imóvel, bem como alienar um bem móvel. Então, nós temos alienação de bens, inciso 1º, de bens imóveis, inciso 2º, alienação de bens móveis. Diz nossa lei que para que o poder público aliene bens imóveis, transfira-os para outrem, tem que haver comprovado, justificado interesse público. Tem que haver avaliação prévia. Tem que haver autorização legislativa para a administração direta, autárquica e fundacional. A exigência de lei é só para as pessoas jurídicas de direito público. E tem que ter o procedimento licitatório. A nossa Lei 8666 impõe aqui que o procedimento seja o da modalidade concorrência. Dispensada a licitação em algumas 9 alíneas aqui no 17, inciso 1º. Então, nós temos esta previsão. Para alienação de bens móveis, que é o que está na questão, impõe a legislação comprovado, justificado, interesse público, avaliação prévia e licitação. Reparando, então, que para alienação de bens móveis da administração, não há na forma da 8666 a obrigatoriedade de conseguir a edição de uma lei autorizando tal procedimento.
independe de autorização legislativa. Basta que eu comprove isto aqui. Só que você repara que no 17, inciso 2º, da 8666, eles não impõem uma modalidade licitatória. Como está no 17, inciso 1º, para que ocorra alienação de bens imóveis, o procedimento é o da concorrência. Agora, para que ocorra alienação de bens móveis, não há, você conferindo na sua lei aí, não há um procedimento determinado. Então, nós vamos ter que fazer uma interpretação. E ao interpretarmos a 8666, notadamente, vendo o capítulo que vai do artigo 17 até o artigo 19, que é o capítulo das alienações, só duas modalidades se nos apresentam cabíveis para isto aqui. Quais? Ou concorrência, ou leilão. Isto é por uma interpretação sistemática da 8666. Isso não está escrito aqui. Certo? E aí nós vamos chegar com precisão. Quando é que cabe um? Ou com quase precisão. Quando é que cabe uma ou outra modalidade? Dando uma conferida no artigo 17, parágrafo 6º da lei 8666, quando diz: para a venda de bens móveis avaliados isolada ou globalmente, poderá ser adotada a modalidade leilão quando o valor for de até o limite estabelecido no artigo 23, inciso 2º, na linha B, ou seja, até R$650 mil. Leilão. E para os valores acima de 650 mil, por uma interpretação a contrário senso, modalidade concorrência. E como a concorrência é a modalidade mais complexa, aplicando aqui a teoria dos poderes implícitos, quem pode mais, pode menos, raciocínio já adotado na nossa lei, lá no artigo 23, incisos 1º e 2º, a concorrência cabe para qualquer valor, e leilão até R$650 mil, no que se refere à alienação de bens móveis. Beleza. Lendo a nossa questão, nós percebemos que o município pretende alienar bens móveis inservíveis. Bens móveis que não servem mais, bens móveis sem serventia. Aí nós temos, nós temos aí o cabimento de uma modalidade com precisão. Nós vamos ver que a Lei 8666, no artigo 17, diz que tem que ter licitação, ressalvados algumas 6 alíneas em que a licitação será dispensada. Só que a nossa lei, em relação a isso aqui, ela prevê uma modalidade. Nós temos modalidades de licitação, procedimentos licitatórios, na 8666 e em outras leis. Por exemplo, que procedimentos? Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão, consulta, regime diferenciado de contratação pública,
chamamento público, chamada pública, concurso de projetos, modalidades que se espraem por algumas leis, lembrando que a 8666 só contempla estas aqui, e ainda o que o professor Marçal Justen Filho chama de modalidades anômalas ou superanômalas, em que nós temos, pega aqui, produção, a licitação dispensada, a licitação dispensável e a licitação inexigível. Porque, de fato, malgrado não tenhamos uma modalidade precisa para as contratações diretas, nós temos pequenos procedimentos que o professor Marçal Justen Filho, maior autoridade para muitos, em se tratando de licitações e contratos, ele elenca também como modalidade. Beleza. Uma delas é a que cabe para que o poder público aliene bens móveis inservíveis. Qual é ela? É a modalidade leilão. Se nós repararmos o que está previsto no artigo 22, parágrafo 5º, que é um artigo de leitura e conhecimento obrigatório para a prova, da 8666, nós vamos encontrar ali, leilão é a modalidade cabível para venda de bens móveis inservíveis, venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, e para alienação de bens imóveis, observado o disposto no artigo 19, inciso 3º, da 8666. Então, a nossa questão, vem comigo, produção, diz, para que o poder público venda cadeiras, mesas inservíveis, a licitação é cabível na modalidade leilão. Produção, aqui ó. Exatamente o que bate com o texto da lei. Eu contei uma história grande para que a gente tenha uma visão um pouco mais ampliativa. Mas, André, que artigos que eu tenho que guardar da 8666? O 22, inciso 1º ao 5º, parágrafos 1º ao 9º, é artigo de prova. E a questão foi direta nisso aqui. Letra B. A licitação é dispensável. Dispensável. A dispensável aqui é aquela do artigo 24. E como nós estudamos, o artigo 24 não contempla hipótese alguma de alienação. Aí você, guardando esta regrinha, já eliminaria a letra B. A licitação é inexigível. Letra C. Artigo 25. O artigo 25 é um artigo que traz para nós um rol de 3 incisos meramente exemplificativos. Mas para que ocorra a inexigibilidade, fora daqueles casos de fornecedor exclusivo, serviço profissional técnico especializado e contratação de artista consagrado, tem que ser quando a competição for inviável. E eu não tenho isto no enunciado. Então, eu descarto logo isso aqui. É outra regra que a gente tem que saber para fazer qualquer prova que tenha licitação. Letra D. É cabível a licitação
na modalidade pregão. Não é cabível na modalidade pregão, porque a modalidade pregão, prevista na Lei 10.520 de 2002, traz no seu artigo 1º caput com toda a clareza. Pregão é modalidade de licitação cabível para aquisição de bens e serviços comuns, não para vendas, não para alienações. Pregão não cabe para o poder público vender algo para outrem. É para que o poder público adquira. Logo, pregão não pode ser. E a letra E. É cabível licitação na modalidade convite. Não, não é, porque quando estudamos licitação, nós sabemos que convites cabe só para contratação, aquisição, entre aspas, contratação de obras, compras e serviços. Ou seja, para alienações, eu de imediato descarto. Letra E, porque não cabe convite para alienações. Descarto. Letra D de dado, porque não cabe pregão para alienações. Eu descarto. Letra C, porque em momento algum a questão falou inviabilidade de competição. Eu descarto a letra B, porque não há a licitação dispensável para alienações. Só dispensada. Aí é o cuidado que a gente tem que tomar. Então, ou eu sei a matéria, ou por exclusão, sobra a letra A. Beleza? Assista essa aula, pegue a legislação, reveja a aula e reestude a matéria. Tema sempre interessante, tema que cai sempre nas provas, e nós, do curso Aprovarem, estamos aqui sempre ao seu lado para ajudar a todo momento. Até a próxima questão, até o próximo Conhecendo a Banca. Bons estudos.